Boa tarde, você, meu irmão, minha irmã, que tem passado momentos difíceis, momentos que você tem perdido a tua fé em muitos pontos da tua vida. Eu gostaria de explanar aqui aquilo que o Senhor colocaste no meu coração durante essa semana para poder te abençoar, para poder fortalecer aquilo que o Senhor quer fortalecer sobre você, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 23 ao 32, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão começava a juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. E Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntavam, em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Então respondeu Jesus: Essa casta só pode sair por meio de oração e jejum. E partiram dali e passaram pela Galileia, e Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. E eles diziam: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. E eles, porém, não compreendiam esta palavra, e recearam a interrogá-lo novamente. Irmãos, quando nós falamos de fé, nós estamos dizendo que aquilo que está diante dos nossos olhos tem nos entristecido, tem nos deixado tristes, porque não alcançamos nosso objetivo. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor colocasse no meu coração desta forma: quando a fé parece fraca, nutre a semente da fé. E quando ele fala no versículo 23, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Esta é a mensagem que o Senhor tem para você nessa tarde. Então, irmãos, vivemos num mundo com grande diversidade de crenças e religiões, mas mesmo assim sabemos que se trata de um mundo caído e perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, muitos caminhos espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho, um único Deus verdadeiro. E para alguns pode parecer exclusivamente, mas se você parar para pensar, somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. Apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A fé deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa, que é Cristo. Ele é o socorro nas horas da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama. É o Salvador eterno. Então deve-se valer a pena depositar as suas dificuldades,
aquilo que você vem passando e a sua fé no Senhor. A fé, ela precisa ser alimentada a cada instante, a cada dia, a cada minuto. Mas você precisa exercitar para ir criando forças, para ter uma noção que o Senhor tem te preenchido daquele vazio que você tem tido e que muitas vezes você não tem resposta. A fé é semelhança a um músculo que depende do alimento. Mas se não tiver exercício, você apenas vai engordar, ficando com a sua fé flácida e fraco. E diante de uma situação em que os discípulos não souberam exercer a sua fé, Jesus precisou repreender uma incredulidade, que está no versículo 19. E um homem que reconheceu a sua fraqueza de fé, mas passou a crer e recebeu o milagre. Isso mostra, irmãos, que a fé não é uma posição que devemos tomar. É a palavra que devemos seguir. É algo sobrenatural. E aí eu te pergunto, por que você tem estado fraco na sua fé? Eu gostaria de aprender com você, eu gostaria de te ensinar com essa mensagem de fortalecimento da fé para a tua vida. Mas para você fortalecer, você precisa buscar a fé na palavra de Deus. Porque ela diz assim, toda a nossa fé e as nossas ações e orações devem ter base bíblica. Então veja o que a palavra de Deus diz em contrapartida com o que o mundo diz. Devemos resistir aos pensamentos maus no primeiro momento. Tenha fé, tenha certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, elas incluem coisas que você pede e que você está esperando com a fé. Não podemos crer em alguém ou além da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra do Senhor, da Escritura, provoca uma anemia espiritual, pois o único alimento que Deus deu para o seu povo foi a sua palavra, que hoje você pode ter um acesso com grande facilidade. Por isso muitos cristãos, vou colocar num total indiferente à sua fé religiosa, muitos cristãos não têm tido ânimo e estão desnutridos espiritualmente, aceitando coisas irreais. Então a palavra de Deus, ela é a fonte de poder da fé na tua vida. Mas para isso você precisa se arrepender-se dos pecados que está cometendo e reconhecer que você é pecador. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está lá em 1 Coríntios 11:31. Então o perdão através do arrependimento, você vai ver que você não vai ser julgado. O pecado é a fonte de toda fraqueza que luta contra a sua fé e tem te afastado de Deus. Então se corrija. Antes que Deus faça isso, como está escrito em Deuteronômio 29:19, seja rápido para perdoar, para crer em Deus e para arrepender-se. Não demore em fazer isso. Quando você se arrepende de seus pecados, começa a acreditar na santidade de Deus, reconhecendo que é pecador diante de um Deus santo e verdadeiro. O pecado é o que enfraquece a nossa fé. Então resista às dúvidas, resista o que você está vendo, que tem minado a sua fé. Tenha certeza de que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus seja permitida em sua vida. Peça com fé e nada duvidando, crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence. É bíblico. Permaneça inabalável e não vacile na sua fé. Como a palavra de Deus diz em Timóteo 6,12, combati
o bom combate da fé. Entregue suas fraquezas diante de Deus, sobre que se o seu coração nos acusa. Temos confiança em Deus. Apesar de ser atacado por dúvidas da mente, devemos crer de todo o nosso coração, porque o milagre só acontece se não duvidardes no seu coração. Não pode haver dúvida no seu coração. Bushort, que é um autor, ensina que se é para se duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra. Não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas. E creia nas suas crenças, na sua fé. A dúvida não vem de Deus, mas a fé sim. Mas para isso você precisa identificar o mal que tem deixado você como você está. Então entenda que a fonte da oposição está na pessoa de Satanás. E resista com firmeza, pois o ladrão vem para somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você deve combater o diabo com a fé e não com as outras atitudes, pois protegido em Deus, o diabo nada pode fazer. Cerque os seus problemas com o escudo da fé. Satanás é o Deus minúsculo deste mundo. Tudo que de negativo neste mundo é porque Satanás é um Deus minutivo e negativo. Se eu for positivo e tiver fé, eu vencerei o diabo e o mundo. Resista a toda dúvida, não aceitando nada contrário à palavra de Deus. E não tenha medo do inimigo, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, como está escrito em Tiago 4,7. Então não aceite nada do que o maligno tem colocado na sua mente, em sua vida. É o momento de você se levantar, para que você possa cuidar dos seus pensamentos, pensar em pensamentos da fé, falando palavras de fé, levando o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Saiba a quem você pertence e a quem você serve. Deus não tolera por um só minuto ou um momento pensamento contrário de que coisa perdida lhe pertence. Toda sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribui para a sua fé deve ser completamente resistido. Guarde-se contra todo pensamento maligno que entrar na sua mente. Fique longe de todos e todos os lugares, de todas as coisas que não apoiam a sua fé, de que Deus já te respondeu e vai continuar te respondendo nas suas orações. Pensar em pensamentos da fé é falar palavras de fé que conduz o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Então edifique-se a sua mente com pensamentos de fé, para que você possa vencer o medo. O medo é uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás, muitas vezes sobre a sua vida, muitas vezes sobre a minha vida. O inimigo de nossas almas tenta o tempo todo nos enganar com alguma ameaça. E se não conseguir através da dúvida dentro do seu coração, então tentará te colocar algum temor. O medo funciona como um imã que atrai pelos problemas e exagera nas dificuldades da vida. E as pessoas dizem que aquilo que temo em sobrevém e o que receio me acontece. O medo é de Deus. O medo não é de Deus, desculpa, irmãos. Como diz em João 4,18. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o medo também deve ser enfrentado e resistido para fugir de nós, como tudo que for do diabo. O contrário que você tem tido, ao invés de crer, você tem tido medo. E aí você
para de ver com os olhos da fé. E aí você começa um desejo sincero e sinceramente que tem dentro da fé é o benefício que você pediu a Deus. Depois saiba que a palavra de Deus é operante e te garante que tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes, e será assim conosco e convosco. A partir do momento que você orou, já pode contar com a feita e com o feito que você pediu a Deus. Mantenha firme a sua confissão de fé, clamando e chamando as coisas que não são como se já fossem. Para agradar a Deus não é preciso de obras, mas de fé. Haja como se já tivesse recebido aquilo que você pediu. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, como está escrito em 2 Coríntios 5:7. Glorifique-se a Deus antes mesmo da bênção e de a bênção se manifestar. Veja as coisas que você vem passando, as dificuldades que você vem passando, como coisas espirituais, ou para a bênção ou para a maldição. Então nessa tarde eu peço que você fortaleça a sua fé no Senhor que quer fortalecer você. Quando nós estávamos lendo aqui a declaração de Jesus comparando a fé, é como uma semente de mostarda. Mostra que não importa o tamanho, e sim a força. Mesmo uma semente pequena consegue se mover debaixo da terra e subir acima do solo. Além disso, a semente fica enterrada e não pode ser vista até que brote. Deste mundo e deste modo, a fé não é pelas aparências, e sim pelo poder de Deus, que é o único que pode dar a vitória e fazer milagres acontecer. Deus nos convida a crer todos os dias. E se a nossa fé é pequena, podemos pedir como os apóstolos de Jesus fizeram: aumenta-nos a nossa fé. Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele te fez. Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por completo. Comprometa-se a crer somente no Altíssimo. E se você nessa tarde decide em crer, permanece firme nessa fé em Cristo, mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, que colocarão em xeque toda a sua confiança no Senhor. Então eu digo para você, não tenha medo, não desanime, não duvide, mas creia. Então eu te peço, eu te faço um pedido nessa tarde. Abandone tudo aquilo que te enfraquece e que tem enfraquecido a sua fé. Em o nome de Jesus. Aonde você está, curve seu semblante. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar com essa mensagem. E que ela possa, a fé, ser como um grão de mostarda. Ela pode ser pequena. Você pode estar sentindo pequeno. Mas o que tem dentro de você é algo muito maior. Que você já pode se declarar vencedor em Cristo. Em o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por esta palavra. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falaste não somente comigo, mas tem falado com esses que estarão ouvindo. E para aqueles que será repassado esta mensagem. Então, Senhor, abençoa cada um para a honra e glória. Que esta semente ela seja plantada, meu Pai. E que o Senhor venha fortalecer aquilo que está fraco dentro de cada um de nós. É isso que lhe peço e te agradeço nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, com a tua grande verdade. Em o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, na tua presença, porque tu és o Deus poderoso de Israel. Mude o coração desta nação, Senhor, para que possamos ter dias abençoados
na tua presença, em o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes dessa mensagem, que vocês possam refletir grandemente naquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, para que você fortaleça a sua fé e que eu continue fortalecendo a minha fé neste Salvador que é Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que esse final de semana seja um final de semana abençoado na tua vida, da sua família e dos teus filhos, em o nome de Jesus.